Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Postei essa semana no LinkedIn que eu amo muitas coisas nessa vida e uma delas é essa, o motivo da gente estar aqui hoje, né? Uma das coisas que me traz uma satisfação muito grande. Agradecendo primeiro aí ao pessoal do IEPG que nos permitiu esse encontro, essa faculdade que fica em Goiânia, que faz um trabalho belíssimo. Boa noite, Camila. O pessoal está dando boa noite a quem está chegando. Dou aula, né, no curso de cosmetologia da pós-graduação, lá do IEPG, desde 2008, acho. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje, falando, né, um pouco dos óleos essenciais, que é um assunto que tem trazido aí bastante interesse, né, para as pessoas por diversos motivos. E, como eu já disse, é uma das paixões da minha vida que eu gosto muito. Quem me conhece um pouquinho sabe disso, né? Então, hoje a gente vai ter o prazer aí, olá, Paulinho, olá, uns alunos antigos, bom vê-la. Todo mundo que está aqui, não dá para ver todo mundo, mas Priscila também, muita gente daqui que já, né, a gente já cruzou Creuza, e é isso. Então, a gente está dando um tempinho aqui, esquentando os motores para poder trazer esse conteúdo aí para vocês, né, ou seja, um olhar para os óleos essenciais, principalmente, né, nos dias de hoje, com esse interesse, né, sobre um resgate aí do bem-estar e uma forma de trazer um pouco de qualidade de vida melhor para as pessoas. E o universo, né, onde a gente navega há mais tempo, vamos dizer assim, tem a ver com esse universo dos cosméticos, né, ou seja, os cosméticos podem e devem, né, ser utilizados aí com essa finalidade estética, sim, mas não só estética, né, também esse lado todo aí das percepções sensoriais que hoje a gente tem visto, né, uma busca muito acentuada. Então, vamos lá, para a gente não se atrasar muito, deixando os combinados, que a gente vai deixar um tempo no final para tirar as dúvidas, para a gente ouvir sugestões, tocar um pouco das experiências de todo mundo aqui, que sempre é muito rico, né, para o aprendizado de todos nós. Vou abrir aqui a nossa apresentação e deixando também um recado do pessoal do IPG, que quem quiser o certificado, depois o Glauber vai estar explicando um pouquinho melhor, mas deixa, por favor, depois no chat, né? Tipo, quero o certificado, quem fez a inscrição, porque tem todos os dados lá, e aí depois o pessoal envia, tá bom? Então, bora lá, mergulhar nessa história, que é o que motivou o nosso encontro hoje. Todo mundo visualizando a apresentação, gente? Tá dando para ver? Sim. Sim, ok. Então, vamos lá, né? A ideia é essa, né? Ou seja, não é só o mimimi, né? Do eu acho, ou não, eu penso que é assim. A gente tem comprovação e a gente tem vários estudos já realizados ao longo de muitos anos sobre a questão da eficácia, né? Hoje em dia, quando a gente fala em beleza limpa, né? Nesse olhar hoje para o que é bem-estar, para o que é beleza, né? É muito importante essa questão de onde vem da rastreabilidade, não só da informação, mas como, né, dos insumos, enfim, que a gente chega para a produção de um óleo essencial. E hoje em dia, principalmente, uma discussão disso sobre sustentabilidade, ou seja, que nós não podemos banalizar a natureza, né? Tem todo um custo aí dos próprios recursos naturais, então tem que usar de bom senso para o uso. Uma por questão de segurança e outra por questões de humanidade mesmo, né? Da gente entender que se a gente faz a conta direitinho, todo mundo pode sair se beneficiando da história, né? Então, primeiro, né, vamos entrar nesse universo aí que, né, que é sofisticado do ponto de vista químico, não é uma química banal, né? Eu brinco, as pessoas me perguntam assim, mas determinadas coisas sintéticas, né, derivados de petróleo,
são da natureza também. Aí eu brinco e falo assim, vai lá no Rio, pega uma pepita de ouro e vai numa loja da Gasterne ou da... e vê como você pode, com a arte, né, trabalhar o mesmo elemento. Então, todas as substâncias, né, são químicas, todos os elementos. Agora, como essa química é montada, quando ela é produzida a partir de um organismo vivo, a riqueza é imensuravelmente maior, né? Nos detalhes, na forma mesmo. Química é uma arte, porque não é só aqueles nomes difíceis, né? É uma substância que ocupa um lugar no espaço, né? Tem volume, tem toda uma interação de um encaixe perfeito, é um namoro e tanto ali. Então, é dessa sofisticação, é dessa química dos seres vivos que a gente vai estar falando um pouco, né? Porque é sobre óleos essenciais. Tem outras categorias de substâncias que são conhecidas da humanidade há milhares de tempos aí, mas hoje o nosso foco, a gente está, né, voltada para falar dos óleos essenciais. Então, quando a gente pensa em óleo essencial, a gente pensa no ramo da fitoterapia bem específico, né, que se calcula, não tem essa totalmente contabilizada, né? Que você estima que a gente tem aí em torno de 1/3 das plantas do planeta possuem, né, propriedade, características, né, que é a presença de óleos essenciais nos seus metabólicos, né? E aí, quando a gente pensa nisso, é interessante a gente pensar por que a planta fabrica óleo essencial, né? Ela fabrica óleo essencial basicamente em duas situações, para se defender e para fazer, né, procriação, né, nos seus órgãos sexuais. Então, é a sobrevivência da espécie, né? Gerar uma outra vida e, ao mesmo tempo, protegê-la, né? Então, tanto o sistema imunológico das plantas como o sistema reprodutor normalmente estão muito associados nas plantas aromáticas à presença, né, e à competência de produção de óleos essenciais dessa categoria. O que eles têm né, de especiais, e principalmente, né, a gente passou por uma pandemia aí, e a gente percebeu, né, por exemplo, o número de pessoas, né, que perdeu, graças a Deus, por um determinado período, a sua competência de percepção olfativa. E aí, só quando a gente perde, quando a gente passa por um processo, né, que seja temporário, ou pode ser por uma lesão, enfim, no cérebro, que a gente se dá conta, né, da relevância do olfato na nossa vida. E aí, pensando, né, na nossa condição de animal, né, o sentido do olfato, em todos os mamíferos, né, principalmente, é um sentido de defesa, né? Em algumas espécies, né, de animais, o sentido do olfato se extrapola, né, para fora da parte, né, do que seria o cérebro, do seu processador central, para uma área externa. E a gente vai ver que não é muito diferente, né, na gente, nos humanos. E a gente olhando depois para alguns animais mamíferos também, como se deu um pouco essa evolução do sistema límbico, né, que é a parte do cérebro que controla o nosso olfato, né? Então, essas plantas aromáticas são assim denominadas, por quê? Porque a gente consegue perceber substâncias, né, que são emanadas delas e que a gente percebe mesmo sem tocá-las. Algumas plantas, mesmo que a gente está, às vezes, num dia mais quente, ou porque elas têm uma produção com uma exuberância maior, né? Eu brinco que falo, passa lá perto de um pé de arruda, chacoalha ele sem querer, que você vai perceber a presença, né, do aroma daquela planta, às vezes nem colocando o seu nariz ali perto, né? Por quê? Porque essas substâncias, né, classificadas aí genericamente como óleos essenciais, e quem deu esse nome, né, o fez lá há muitos anos atrás, quando os alquimistas buscavam aí a substância ideal, enfim, né, para vida eterna, mais ou menos alguma coisa assim, foi-se utilizado esse termo, né, como sendo a parte essencial da planta. E eles conseguiram, né, extrair essa essência, né, essa alma que eles diziam, no tempo em que foi descoberto o processo de destilação.
E aí, o que que essas substâncias têm como características físico-quimicamente falando? Elas são voláteis, ou seja, em temperatura ambiente, aí em torno de 20 graus, elas saem do estado líquido para o estado gasoso. E isso permite, né, nessa condição de gás, a velocidade de propagação é muito maior, então a planta está lá a mais de 1 metro da gente, a gente nem encostou nela, mas a gente recebe moléculas que estão saindo dela por evaporação, né? Amarok, S10. O nosso olfato tem toda uma competência para poder percebê-las, né? E aí, onde elas são guardadas, né? Onde elas são produzidas? Olha que belezinha, né? Essas imagens aí da Salves clareia, da hortelã-pimenta, que são duas plantas bastante utilizadas e bastante conhecidas, nossa, seja na gastronomia, seja na área farmacológica dos medicamentos, né? Tem vários estudos aí já consagrados, né, sobre essas duas plantas aromáticas, e elas são guardadas nessas pequenas vesículas, né, que à medida que ou a gente aperta, ou que a temperatura está muito alta, ou que tem algum tipo de intercorrência com elas, elas são liberadas, né? E cada planta, como a gente comentou, seja lá pelo seu sistema de defesa imunológico, seja pela necessidade de reprodução, porque a planta não anda, né? Ela precisa atrair os insetos, às vezes, para fazer a polinização. E ela faz isso a partir dessas substâncias que atraem abelhas ou outros insetos menores, que são, né, os transportadores desse material genético para a reprodução das flores, enfim, de outros procedimentos aí botânicos, né? Então, em algumas plantas, elas se encontram, né, presentes na raiz da planta, em algumas plantas está no caule, em algumas em folha, outras em flor, outras na semente, né? Claro que cada planta com essa diferenciação apresenta com certeza uma facilidade ou uma dificuldade para extração. Então, em função disso que se estabelece o custo dessas substâncias, que podem ser muito caras, né? Tem alguns óleos essenciais hoje que no mercado são vendidos a mais de $50.000 o quilo. Por quê? Porque para conseguir produzir 1 quilo, a gente tem um trabalho, um custo muito elevado. Então, um óleo essencial não é classificado se ele é bom ou ruim porque ele custa barato ou porque ele custa caro. Aliás, se você for comprar óleo essencial e todos custarem a mesma coisa, esquece, isso não é óleo essencial, né? Porque cada planta tem um rendimento. Determinadas épocas do ano, os óleos essenciais eles ficam mais caros, porque tem uma produção menor. É como safra de vinho, né? Então, a gente tem que ter toda essa atenção aí quando a gente pensa, né, na utilização. Quimicamente falando, olha que belezinha, né? São arabescos aí, são formações muito diferenciadas, estruturas que a gente sabe que para se manterem precisa de toda uma energia muito grande para manter a coesão dessa estrutura molecular, e são estáveis, são substâncias sensíveis, né, principalmente à luz e ao calor, né? E algumas delas, quando a gente começa a olhar alguns metabólitos, né, bioquímicos do nosso hormônio, substâncias que o nosso corpo produz, são muito parecidas, né, quando principalmente são produzidas, por exemplo, por órgãos reprodutores das plantas. Então, a gente começa a encontrar, né, substâncias hormônios semelhantes ou enzimáticas, enfim, que dá para a gente começar a entender por que essas substâncias têm comprovação de eficácia do ponto de vista farmacológico, né? Ou seja, de uma interação com o nosso metabolismo, né? Cada planta, né, sintetiza a necessidade que ela precisa, né? E também em função dos recursos que ela tem, onde ela está, que clima, que situação de irrigação, são vários fatores aí envolvendo, né? Como nós, seres humanos, né? Se você pegar gêmeos e levar um para sobreviver numa condição muito difícil e o outro numa condição mais exuberante, a mesma genética pode resultar em fenótipos muito diferentes, né? A gente sabe disso. E na natureza também. Então, as plantas têm
essas caracterizações, e cada planta reúne nos seus metabólitos, né, uma composição realmente diversa, né? Aqui a gente está trazendo a lípia alba, que a gente conhece como erva cidreira de arbusto, muita gente chama de erva cidreira falsa, né? Que é aquela arbustinho que dá uns botõezinhos bonitinhos, coloridinhos, assim, que a gente chama, às vezes, de melissa, né? Muita gente chama essa planta de melissa falsa, porque não é a melissa officinalis. A melissa mesmo, ela lembra a hortelã, né? Uma plantinha mais rasteira. Aqui a gente está falando de um arbusto maior. Então, cada uma, né, dessas substâncias que estão aqui, o sabineno, o mirceno, o terpineno, o linalol, enfim, cada um deles apresenta uma propriedade diferente, e a gente vê aqui que são composições bastante diferenciadas, né? Tipo, algumas só tem um pouquinho, a outra tem uma quantidade muito maior, e aí quando a gente olha, por exemplo, para a lípia alba, a gente não pode dizer que ela é só beta-citral ou alfa-citral, mesmo que essas duas substâncias se encontrem numa concentração bem maior, porque cada uma, né, dessas outras que estão aqui tem uma sinergia, tem uma interação. Por isso que a gente não pode dizer, né, que um óleo essencial extraído de um ser vivo de uma planta pode ser substituído por uma fragrância, uma essência, né, sintética produzida. Então, eu pego lá, né, eu vou lá e falo, não, eu quero, sintetiza aí para mim alfa-citral, que é o que tem mais, né, presente nessa planta. Então, se eu fizer só a alfa-citral, eu não estou fazendo a lípia alba. A lípia alba é a riqueza desse conjunto. É a mesma coisa se a gente destilasse um ser humano, né? Pode ser que, vamos brincar aqui, as nossas virtudes, os nossos comportamentos, né, arquetipicamente falando, pudesse dizer assim, a Eliane é, sei lá, desinibida, a Eliane é irritada, a Eliane... Se eu destilar a Eliane, não vai sair só substância e irritação. Eu sou uma composição muito mais rica do que desinibida ou irritada, né? A gente tem nuances aí no meio que nos torna único. É iPhone? Se é iPhone... Olá, vou pedir para o pessoal desligar o microfone, por favor, a gente abre depois para a gente conversar, tá bom? Então, quando eu venho para cá, né, e é um pouco o caminho, né, porque isso tudo vem da escola francesa, que foram os primeiros, né, da idade mais atual, não estamos falando lá de egípcios, chineses, estamos falando de mais de 4.000 anos atrás, estamos falando de uma coisa mais recente, né, de Idade Média para cá. E aí a gente tem, né, como um país central das fragrâncias, dos perfumes, a França, que ainda até hoje é muito baseada na utilização de óleos essenciais, né? Eles buscam plantas aromáticas no mundo inteiro, né? Na África, na Ásia, o tempo inteiro buscando aromas diferenciados para despertar exatamente nas pessoas sensações diferentes que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Então, dizer que uma essência, né, sintética é exatamente igual a um óleo essencial, a gente estaria errando. Eu não posso dizer que a lípia alba é só alfa-citral ou beta-citral, né? Ela tem muito mais componentes. Então, quando a gente olha, né, para esse lado do sintético, a gente começa a perceber, né, que as fragrâncias, por conterem menor quantidade de componentes do que o que a natureza realmente produz, aumentam o potencial de alergenicidade. Porque naquela gama de substâncias ali, a gente tem algumas substâncias mais ativas, outras que harmonizam. Quando eu só trabalho com as mais evidentes, dependendo da planta, dependendo da substância, isso pode ser agressivo, sim, para uso, por exemplo, tópico, né? Tem óleos essenciais que são maravilhosos para a gente pôr no dente. Vai colocar na pele e a gente começa a parar e pensar, peraí, e vai passar no rosto, né? Então, não é assim, é da natureza, é tudo bem. Não, não é tudo bem, não. Tem coisa que complica, né? A gente vai falar um pouquinho. Então, quando a gente olha desse ponto de vista sintético e das estruturas, né, químicas dessas substâncias, a gente começa a perceber que tanto corantes como conservantes, né, vamos falar aqui do famoso parabeno, têm constituições químicas muito parecidas, né? Então, assim,
a gente tem que ter um olhar muito atento e cuidadoso para isso, né? É preciso estudo, é preciso comprovação de que a gente não vai causar nenhuma intercorrência aí de desconforto, principalmente, né, principalmente vai fazer um cosmético, alguma coisa que vai para o mercado, não posso, é natural, então eu brinco que natural até a água mata, né? Pula lá no meio do oceano, sem boia, que você vai ver que a água é maravilhoso, mas, né, tudo é uma questão de quando, quanto, né? E aí, muito importante a gente olhar para isso, para as vias de ação, né? Como elas são permeadas, como é que elas entram no nosso organismo, né? Então, para cosmético, a gente vai pelo caminho aqui da esquerda, né? Ou seja, as vias permitidas, que são duas, né? A via cutânea e a via inalatória. Porque não tem jeito, elas são aromáticas, são voláteis, eu vou inalar aquilo, né? Eu tenho por menor que seja, eu tenho né, uma introdução dessas substâncias através da minha inalação. Passei lá um perfume, né? E a gente sabe, às vezes, o quanto isso dá problema, dependendo se esse perfume está em quantidade muito alta para uma pessoa mais sensível, se está combinado, por exemplo, com conservantes que já são mais agressivos, ou seja, essas três categorias, né, conservantes, corantes e fragrâncias, são as três categorias que são causadoras de alergia. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com quanto e quando, né? Por exemplo, na Austrália, não se permite botar fragrância, nenhum tipo de aromatização em produtos infantis para crianças menores do que 6 meses, porque eles já sabem que isso dificulta a criança encontrar a mãe, reconhecer a mãe. E aí um hábito antigo, né? Quando as mães saíam, às vezes as mães deixavam as roupas para ficar próxima dos seus bebês, para que alguém estivesse olhando, porque a criança, sentindo o cheiro da mãe, fica mais confortável, ela identifica, né? É claro que não é só o olfato, tem a audição, outros sentidos. Mas é muito importante. Hoje a gente pega linhas infantis de recém-nascido, que a fralda tem fragrância, o limpador de bumbum, sei lá, tudo tem fragrância. Aí começa a perguntar que há um ano essa criança está com um monte de alergia, por que será? Porque a briga para vender cosmético, às vezes, faz com que a gente perca esse bom senso, né? Então, aroma é bom, sim. Quando? Né? Vou passar um cero no entorno do olho. Para que eu preciso de fragrância? Não é perfume. Mas tem um mito que cosmético sem fragrância não vende. Há 20 anos, quando eu falava para não fazer sentido usar óleo mineral num produto facial, queriam me internar. Hoje virou claim. Óleo mineral free. Então, não tem eu estou certo, eu fulano está errado. Existe uma fisiologia que funciona de uma determinada maneira. E a gente não inventou isso, ela já existe, né? Então, respeitar é isso que a cosmetologia moderna vem pedindo. Vamos ser miméticos ao que a própria natureza faz no nosso corpo? Vamos olhar essa bioquímica maravilhosa da pele e entender como é que ela funciona? E o nosso consumidor, o nosso cliente, se a gente tiver um bom programa de informação, ele compreende isso. E, aliás, ele está buscando isso. Ele não quer mais ser só ludibriado porque o cheirinho é bom. Sim, claro que isso é muito forte e potencializa a venda, sim, de um produto. Mas não pode ser só isso. E o consumidor merece essa informação. Então, legal, né? A gente tem essas duas vias, e aí uma terceira via, que seria da ingestão, que eu sou a cidadã, que alguém contra isso, pode me chamar que eu vou brigar por isso, né? Primeiro, só temos uma categoria na área de saúde que pode prescrever via oral, um fármaco, que é médico, né? E no Brasil a gente não tem a especialidade de aromaterapia nos cursos de medicina. Na França tem. Então, se alguém quiser prescrever, eu acho que vai ter que fazer medicina, ir até a França, fazer uma especialização lá e aí prescrever, porque vai entender diferença de mucosa, que tipo de substância, que componentes são esses. Tem coisa que não funciona por via oral, se perde nos processos de absorção, tem coisas que irritam essas mucosas. Então, vamos esquecer aquela via de lá
e vamos olhar para as duas vias que é do nosso âmbito e que a gente pode, né, tá trabalhando. Quando a gente olha para a via respiratória, né, da inalação, a gente percebe duas questões. Uma, que eu preciso de muito pouco, que é o que a gente chama das percepções emocionais, né, que está relacionado ao olfato, que é gerenciado lá no sistema límbico, e que basta uma molécula para o meu sentido do olfato perceber aquilo e dizer, sei lá, laranja doce, e a gente vai ver por que isso é importante, essa percepção olfativa lá no sistema límbico, né? E claro que a maior parte do que é inalado vai para o pulmão, cai na corrente sanguínea e vira um sistema bastante conhecido, né? Que a gente brinca e fala que algumas substâncias são inaladas, né? E são famosas no mundo inteiro, então funciona essa via, né? Não precisa de muito, não. E a maioria dos cosméticos, claro, eles estão muito mais relacionados com essa percepção e absorção da via tópica, né? Ou seja, a via cutânea. Coisas que eu vou colocar na pele, sobre a pele, que podem receber massagem, nos casos de cosméticos profissionais, podem ter aparelhos, né, que facilitam essa permeação, e aí, enfim, vão chegar também na mesma região. E aí a gente pode ver vários apelos aí que a gente pode pensar quando vai fazer um produto, né? Ou seja, eu posso falar de uma ação de adstringência, uma ação antisséptica, de uma ação antioxidante, de uma ação anti-inflamatória, cicatrizante, clareadora, dermocalmante, imunomoduladora, revitalizadora, ou seja, né, vamos refazer a epiderme aí, relaxante mental, relaxante, né, mais de músculo, de pele, substâncias que são mais vasodilatadoras ou vasoprotetoras, ou seja, eu tenho uma gama enorme de propriedades que a gente, olhando para os óleos essenciais, começa a pensar não só porque eles são um cheirinho agradável para o meu produto, né? E por que bem-estar, né? Porque dependendo de como, né, a pessoa identifica essa percepção olfativa, ela desperta uma percepção sensorial e emocional, né? Está tudo sendo processado na mesma região do cérebro que a gente chama uma região jurássica, contando aí o desenvolvimento, né, da espécie humana na evolução das eras aí, e essa é a parte mais primitiva do cérebro, né? Ou seja, que foi criada primeiro e a partir daí há um desenvolvimento. Então, o sistema límbico, se a gente olhar para essa parte aqui, ó, né? Eu tenho aqui o bulbo olfativo, né? Que tem uma conexão com o sistema límbico. Se a gente olhar com mais detalhe aqui, ó, o bulbo olfativo aqui, né? E aqui mais detalhado em tamanho maior, a gente percebe que é a única parte do cérebro que tem comunicação com a área externa. Ou seja, nenhum outro sentido tem isso. O olfato tem. Por quê? Porque ele faz parte desse alerta daquela coisa, isso não está me cheirando bem, não é só um ditado popular, né? A gente tem ali receptores, né, cílios ali que vão, lugares onde as substâncias aromáticas vão sendo, né, acopladas, e aí, claro, tem toda uma complexidade neurológica para chegar lá no sistema límbico, e aí lá ele registra, né, um aroma novo, ok? Mas também uma emoção associada a esse registro, ou seja, o que aquela criatura está sentindo naquele momento que ela faz esse registro. E aí isso ninguém sabe explicar. Como que a pessoa classifica aquilo positivamente ou negativamente é um livre-arbítrio dela, né? Se ela está mais mal-humorada ou não, ou seja. Então, para algumas pessoas, às vezes, determinadas substâncias podem ser classificadas como perturbadoras ou não, mas existem num consenso geral na espécie alguma coisa que nos leva à sobrevivência. Então, vamos dar um exemplo clássico aqui. Urubus vivem de carniça. Eles adoram aquele cheiro de carne em decomposição. E eles são atraídos por aquilo e acham maravilhoso, né? Para nós, seres humanos, cheiro de carniça lembra a morte, que é o maior medo que um ser humano tem.
né? Nos colocamos como a espécie mais evoluída, mas a que mais tem dificuldade para lidar com essa lei natural que diz assim, nascemos e vamos morrer. Né? Então, para nós, seres humanos, tudo que remete à morte é ruim. Questões aí, né, da gente ter uma certa educação sobre isso, mas esse registro é real. Então, a gente tem esse banco de registro, e nós podemos melhorar, né, uma situação, um panorama, um cenário de alguém? Podemos. Quando a gente traz, né, para o ambiente um aroma, né, pego alguém que estava desanimado, e eu trago para a percepção dessa pessoa um aroma que remeta a vigor, eu muito rapidamente, claro que não é só simples, né, mas assim, facilita muito. Aí, se eu estou preocupado, né, se eu quero ficar mais confiante, se eu estou triste, quero ficar mais alegre, se eu estou me sentindo desleixado, descuidado, e eu quero, né, ter uma estima melhor, né, uma autoimagem melhor sobre mim, enfim, preguiça, cansaço, um monte de condições aí, né, de estados emocionais que a gente poderia estar linkando aqui. E com certeza a gente consegue identificar um aroma para cada estado, né, de alma. E aí, quando a gente pega um óleo essencial e começa a perceber que categorias de substância ele é formado, ele tem mais fenóis, ele tem mais monoterpenos, ele tem ésteres. Que bioquímica é essa? Vai me dizendo para que lado esse óleo essencial pende mais a sua ação. Né? Ou seja, se eu tenho substâncias mais localizadas nessa região aqui de baixo, essas categorias, álcoois monoterpênicos, fenóis, monoterpenos, né, e alguns outros elementos em menor quantidade que não foram classificados aqui, a gente está falando de óleos essenciais antissépticos, né, que melhoram a circulação, dor, enfim. Ah, não, eu estou trabalhando mais nesse lado aqui dos aldeídos, dos sesquiterpenos, eu estou falando de substâncias que despertam uma ação muito mais conectadas com a percepção afetiva emocional. Ah, não, eu estou mais do lado de cá, então isso estimula muito mais as minhas competências, né, de aspecto mental, criativo, motivacional. E aí a gente tem óleos essenciais que estão mais para lá ou mais para cá. E aí, só para comentar aqui, lavanda é um óleo essencial que navega aqui pelo meio. Tem um pouco de cada. Por isso que ela é chamada de coringa, né? Por isso que ela se dá bem com quase tudo, porque ela mistura bem com o de baixo, com o daqui da direita, da esquerda. A gente brinca muito, né? Quem trabalha muito com óleo essencial fala, ele é o coringa aí da aromaterapia, né? Ou seja, quem usa os óleos essenciais em processos terapêuticos, né? E aí eu escolhi 4 óleos aqui, para a gente falar um pouquinho, né? O alecrim, que é um óleo uma planta bastante conhecida, e aí uma das coisas que eu aprendi com uma amiga que é aromaterapeuta já há muito tempo, que é a Renata, que tem uma marca de aromaterapia chamada Dádiva, e ela dizia assim para mim, mulher, nós damos curso de aromaterapia, de óleos essenciais, a gente precisa falar de óleos democráticos. Todo mundo fica falando de óleos muito caros que as pessoas não viabilizam, né? Vamos olhar para os óleos que têm um custo bom, que as pessoas podem, né, utilizar, que são tão bons quanto aqueles... E aí, realmente, ela tem toda a razão, né? A gente pode realmente... Porque tem muitos óleos que apresentam os mesmos potenciais terapêuticos, as mesmas propriedades. Alguns mais caros, né? Então, peguei aqui 4 que têm, em média, bastante acessibilidade, vamos dizer assim, né? Então, alecrim é um deles, um óleo que tem um potencial incrível, assim, hoje já tem algumas matérias-primas para cosméticos extraídas a partir do alecrim com potencial tanto para conservante como para antioxidante incrível, mas isso é um pedaço, né? Tem outros caracteres aí do alecrim que a gente vai olhar um pouquinho e vai estar falando. Copaíba, porque eu sempre falo, né? É muito usado na área dos cosméticos a melaleuca, o tea tree. Maravilhoso, muito legal, né? A planta-chave da Austrália. Porém, o copaíba é uma planta brasileira, né? Que apresenta propriedades bastante semelhantes, né? Com diferencial em termos olfativos, né? Interessante. Melaleuca e tea tree não é todo mundo que gosta, a pessoa gosta da propriedade, mas não gosta do aroma.
né? E o aroma tem que ser um cheiro agradável, tem que despertar um interesse, senão a pessoa não vai utilizar aquilo, né? E a copaíba, em termos em óleo essencial, eu estou falando não o óleo, né, o que é extraído lá, direto da planta, mas o que depois passa por destilação. Ele tem uma afinidade com a pele absurda, é muito amigo, né? É friendly a pele. Então, se você está trabalhando em pele injuriada, né, com lesão, essas coisas, é incrível, né? E mais recentemente se descobriu muita semelhança do óleo de copaíba com o hemp óleo, né? Com a cannabis. Então, assim, é um óleo brasileiro que tem um potencial incrível, custo baixo, não é um aroma gritante, a gente combinando ele bem, ele até dá um bom poder de fixação, e aí a gente às vezes não olha muito para essas coisas aqui no Brasil. Gerânio trouxe porque é um óleo que é muito utilizado na perfumaria, então as pessoas gostam e se identificam com o aroma, mas que tem propriedades incríveis, né? Principalmente para as mulheres, aí a gente vai falar depois um pouquinho. E a lavanda, exatamente, não é só porque ela é a mais conhecida e tal, mas porque, primeiro, o brasileiro gosta de cheiro fresco, né? Então, nosso clima, tudo isso favorece, né? Para a gente pensar nesses aromas mais frescos e não tão quentes, assim. Combina bem, né? Por ter exatamente uma composição muito harmônica de tipos de substâncias diferenciadas, o que faz com que ela, na hora de se misturar, ela olfativamente gere um resultado agradável, né? E também muito já conhecida do ponto de vista olfativo das pessoas, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, de cada um deles, né? Tá aí o alecrim, né, bastante conhecido aí, uma plantinha, eu sou muito apaixonada de alecrim. E aí eu criei, assim, um arquétipo, né, um sinônimo para o alecrim, que eu batizei ele ame, tá? De vigor. Ou seja, aquele dia que eu não quero nem sair da cama, esse é o cara para você encontrar logo de manhã, né? É como abrir a janela, entrar o sol e falar para você, hello, bom dia, bora lá, acorda, desperta, vem para a vida, né? Esse é o movimento que o alecrim traz para a vida da gente, né? Um cheiro herbal, né? Um cheiro, mas também quentinho ao mesmo tempo, né? Então, bastante conhecido da gente. Muita gente, às vezes, conhece a planta, mas às vezes a hora que ela vai, né, experimentar olfativamente o óleo essencial, às vezes ela se surpreende, ela fala, nossa, mas uma planta que acontece muito isso é a camomila. Todo mundo conhece o chazinho de camomila. Quando você pega o óleo essencial de camomila, muita gente cai fora, né? Ele é maravilhoso do ponto de vista terapêutico, mas não é todo mundo que gosta. Todo mundo fala assim, nossa, cheira caixa velha, cheira coisa guardada, né? Mas ele aplicado adequadamente é um óleo fantástico, assim, né? O azuleno que vem dele a indústria cosmética usa muito como anti-irritante, enfim. Mas voltando para o alecrim. Então, de um modo geral, na questão do bem-estar, promove vigor, ânimo, disposição, desperta. Então, não é um óleo essencial para um produto noturno. Para a turma que não dorme, não é esse o cara que a gente tem que falar para ele tomar banho à noite, né? Esse é para tomar o banho de manhã, é um produto diurno, né? Ele é aquecedor, ele melhora a circulação, ele é um tônico cardíaco e nervoso, né? Então, ele te acorda e ele faz tudo entrar em movimento, né? Uma forte ação antioxidante, né? Para as questões emocionais, ele é um antidepressivo, forte ação antisséptica também, e já muitos estudos, né, relacionando a óleo essencial de alecrim com doenças degenerativas, como Alzheimer, enfim, porque tem estudos voltados aí para essa questão de memória, né, para quem faz produtos para quem está muito distraído, quem tem, às vezes, alguma dificuldade de atenção, ele é um óleo bastante trabalhado também, né? Rico em cânfora, então melhora a dor muscular, e tem muitos trabalhos também olhados para cuidados do escalpo, do couro cabeludo, né? Então, para evitar queda, porque melhora a circulação, porque tem várias ações ali também, antirradicais livres e tal, e controle de oleosidade.
E aí aqui eu criei, como a gente não é perfumista, e a grande dúvida é quanto eu ponho de cada um para que o aroma fique bom, né? Infelizmente, vamos voltar aqui, ó, rapidinho. Tá vendo essa quantidade de cíliozinhos aqui que sai do bulbo olfativo, né? Nós, seres humaninhos normaizinhos, a maioria da média, tem aqui 4, 5 filamentinhos nas pontas, né? Um cachorro tem 200. Um perfumista deve ter uns 15. Então, tem uma questão que é uma habilidade que a gente tem, de equidade olfativa, né? Ou seja, de eu conseguir diferenciar e perceber mais olfatos, né? Ou eu nasço com isso, e aí a gente sabe pela estatística, né? Não tem nenhuma explicação, mas a estatística tem muito mais homens perfumistas do que mulheres, né? Tem, claro que mulheres perfumistas sim, mas a quantidade é na mesma proporção que a gente tem muito mais também cozinheiros famosos, porque o paladar tem uma conexão com o olfato. Existem mulheres também, né? Mas assim, eu digo com a competência, tem perfumistas que têm uma performance melhor que um cromatógrafo para identificar a substância, né? É de uma sensibilidade absurda. Então, como a gente não é perfumista, não sei se tem alguém aqui que seja, eu tive que resolver isso numa planilha, né? Ou seja, vamos fazer conta. E aí eu criei um sistema, tá? Eu pus um valor de 1 a 9, e dei para cada substância um número, não aleatoriamente, em função das misturas que eu fui fazendo. Então, eu punha lá uma gota de alecrim e uma gota de lavanda. O que que acontecia? Eu só sentia alecrim. E aí eu comecei a estabelecer proporções, né? De percepções olfativas. Alguns óleos têm uma pungência maior, ou seja, deflagram o nosso olfato ali e a gente só sente aquilo, o resto passa batido. E aí não é interessante, porque a riqueza do que a gente chama perfume é exatamente saber quanto de cada para que a combinação faça que nem aquela cerveja que dizia desce redondo. Não tem nenhum cheiro pungente, não tem nenhum cheiro que grita, que incomoda o nosso olfato, né? Depois a gente vai fazer uma continha para entender um pouco isso. Então, o alecrim, numa escala de 1 a 9, ele está no 4, né? E não é pelo fato de ser natural, é uma plantinha que a minha avó usava, mas tem contraindicações, nós estamos falando de um princípio ativo 100% concentrado, né? Então, contraindicados para hipertensos, para quem é epilético, para gravidez e para quem não dorme. Se ele é óleo que acorda, né, do alerta, para quem não dorme, não é bom esse óleo, né? Aí tem a copaíba, que a gente falou um pouquinho antes, né? O arquétipo dela, para mim, é proteção, né? E isso, a própria planta, a própria árvore, se você vai na Amazônia, aonde tem uma copaíba, é como que tudo que tivesse ali por volta dela tivesse, de alguma forma, protegido na floresta, né? A substância traz essa propriedade, né? De proteção para a pele, é um dos óleos, a maioria dos óleos essenciais tem uma ação antisséptica, a grande maioria, uma ação interessante em bactérias. Copaíba, não só bactéria, fungos, que é uma coisa chata da gente pensar. Então, quando a gente traz copaíba para alguns, por exemplo, produtos íntimos, né? Bem interessante, né? Porque você consegue ter ali não só um aroma, mas a gente tem também ali uma ação bastante interessante, né? Então, trata a pele agredida, auxilia na sua, né, reptilização, cicatrização e na manutenção, né, de barreira, de uma pele saudável, de uma pele legal. É um dermocalmante, então eu vou botar aqui entre aspas, um CBD-like, ou seja, parecido na forma de ação, de trazer essa acalmia, séptico, antifúngico, bactericida e expectorante, né? Então, se alguém pensando em fazer algum produto de alívio para as vias respiratórias, tá? Alguma coisa que soe por esse caminho, e o fator de mistura da copaíba é 7. E aqui a gente está falando do gerânio, né, do Pelargonium graveolens, é um óleo essencial muito interessante, né? O arquétipo dele aí,
o apelido dele, né, é o grande regulador. Ele tem substâncias semelhantes a hormônios femininos, então, durante o período, né, de ciclo, né, de vida reprodutiva, né, da mulher, ou seja, desde que ela menstrua até que ela entra na menopausa, as mulheres, né, mensalmente têm todas aquelas alterações hormonais que a gente já sabe. E isso, né, provoca determinados movimentos fisiológicos, retenção de líquido, em determinadas, né, nas regiões genoides e tal. E o gerânio é um óleo que ajuda muito, além de ser um excelente drenante, né, de ajudar a eliminar a retenção de líquidos na pele. Então, para quem faz produtos corporais, para a área de spa, para quem trabalha com drenagem linfática, enfim, é um óleo maravilhoso, né? Ele é um anti-hemorróico, então, em caso de corte, de machucado, ele ajuda nessa questão. Então, daria também, né, para um produto, sei lá, pós-depilação, alguma coisa assim. Ajuda no controle de produção sebácea, assim como no mecanismo de geração de discromia, devido a essa semelhança hormonal, né? Então, por exemplo, aqueles mediadores da epiderme que estão, né, inseridos ali também na derme, de percepções para respostas hormonais que vão até o cérebro e volta, sei lá, tomou muito sol, vai alguma mensagem lá, e é com hormônio que essa mensagem acontece. Olha, muito sol, vai produzir mais melanina. Esses hormônios de comunicação, que às vezes se encontram alterados, como no estado de gravidez, onde você tem um aumento de índice de discromias que tem fatores genéticos envolvidos também. Mas por que isso acontece, né? Porque no estado de gestação, o organismo precisa se defender. Radiação solar em excesso é uma das coisas que pode dar mutação genética. Então, se produz mais melanina. Então, é um óleo essencial muito interessante para se pensar aí como um coadjuvante para esses produtos de skincare. Ele sozinho vai fazer a ação despigmentante? Não. Mas eu tenho o meu despigmentante e eu quero usar, em vez de uma fragrância, eu posso estar usando alguma coisa em gerânio no sentido de não aumentar a produção. Claro que precisa de filtro solar, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Gerânio não é filtro solar, não faz fotoproteção, mas ajuda a harmonizar isso, né? A lavanda, a palavra, né, que eu trouxe para ela é de acalmia, ou seja, calma, né? Vamos, respira e relaxa, mais ou menos isso, né? A medicina chinesa, né, dois parâmetros interessantes, é o Yin e o Yang, que modulam exatamente isso, a ação e repouso, né, o movimento, né, da vida, da energia. Então, a lavanda traz um pouco dessa balancinha, que se está muito, ela traz um pouco para baixo, se está baixo, ela... pequenos ajustes que a lavanda faz, né? Então, por isso que eu posso usar lavanda de criança a idoso, enfim, é um óleo essencial muito utilizado, né? Ameniza esse sinal de estresse, ou seja, essa mente muito acelerada, né? Tem uma ação antisséptica, cicatrizante, e ele é o contrário do alecrim, né? O alecrim sobe a pressão, a lavanda baixa o facho, né? E diminui um pouco tudo isso. Trata a pele agredida, né? Então, acne, várias peles, né? Com psoríase, enfim, telangiectasias, todas essas dermatites aí que podem causar queimaduras, inclusive pós-solar, enfim, né? Picadas de inseto. Então, é um óleo essencial bastante versátil. O fator de mistura da lavanda é 7. E aí vamos fazer algumas combinações para a gente começar a entender na prática como é que a gente pode fazer isso, né? Fiz uma tabelinha aqui geralzinha, assim, mais ou menos, né? Tem exceções? Sim, tem exceções. Precisa ver o óleo, precisa ver o produto, precisa ver a base cosmética, mas por esse rangezinho aqui dá para a gente já brincar um pouquinho, né? Então, no facial de 0,05 a 0,2, e que eu posso adiantar, bases aquosas, o óleo não se prende facilmente, então ele sai muito mais rápido do que numa base que tem uma carga oleosa um pouco maior, né? E porque o nariz mora ali na face, então não vamos, né, sobrecarregar, porque não é agradável, né? Na área corporal,
A Creuza está aqui assistindo, ela dá um recado ótimo, né? Quando a gente fala assim, tal pessoa não gosta desse aroma, passa no pé, né, Creuza? Porque, claro, se eu não gosto muito, eu preciso às vezes daquilo, eu não vou ficar colocando embaixo do meu nariz, não vou provocar uma sensação de desagravo, porque não é essa a intenção quando a gente fala em bem-estar, né? Aquela história de que remédio bom é amargo, no caso de aroma, a gente gosta né, é interessante que as pessoas gostem daquilo que elas estão absorvendo ali pelo olfato, né? Na área capilar, de 0,5% a 3%, então depende do que é um produto que vai ser enxaguado, não vai ficar, qual é a base cosmética mais uma vez, enfim, vai depender de alguns fatores do que a gente quer com aquilo, né? Em áreas de mucosa, se reduz bastante, então, oral care, área genital também. Pets, muito cuidado, porque os animais são muito sensíveis, principalmente gatos, né? A sensibilidade olfativa de um gato, e também temos que guardar a proporção de peso, né? Entre um ser humano e um gatinho. Então, temos que tomar esse cuidado com as dosagens, né? Lembrar sempre, 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 óleos essenciais, está lá na farmacopeia, são princípios ativos, né? Eles estão a 100% de concentração, então eu tenho que diluir. Ninguém toma, sei lá, acetil salicílico a 100%. Né? Pode ver lá, tem um veículo, tem uma amígdala, usa 0,1 miligramas. O nosso organismo precisa de muito pouca quantidade para se rearranjar, né? Então, sempre diluídos, né? E em veículos de preferência, por semelhança química, de origem vegetal, e que não sejam oclusivos, né? Se eu colocar um óleo mineral que é carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, é uma tropa de choque quimicamente falando, né? Eu não consigo, o óleo evapora e vai embora, e eu não tenho permeação. Então, vamos trabalhar com substâncias que tenham quimicamente o mesmo tipo de estrutura. Isso facilita a permeação, isso facilita a solubilidade também do óleo essencial no veículo. E aí aqui, né, trouxe como uma proposta a gente fazer uma sinergia que eu chamei de Regenera-me, né? Me inspirei aí num pessoal que tem uma linha de cosméticos que eu particularmente gosto muito, que é a Almi, e todas as dicas deles é assim, hidrata-me, acalma-me, eu não lembro todos agora, mas eu trouxe o Regenera-me aqui, com a ideia para um produto que a gente fosse fazer em face, então, estou usando aí 0,2% como porcentagem geral da mistura, ou seja, eu vou combinar, a minha proposta para vocês é combinar copaíba com lavanda, né? Então, eu tenho aqui, voltei lá para trás e olhei, a copaíba tem um fator de mistura 7. A lavanda tem um fator de mistura 7. Então, vamos olhar a formulinha aqui que a gente criou bem simples, né? Que é o coeficiente de participação de cada substância. Então, eu pego o fator de mistura, cada um, no caso do copaíba aqui, ó, estou calculando já o coeficiente de participação do óleo essencial de copaíba. Fator de mistura do copaíba, 7. Dividido pela soma dos fatores de mistura. Então, somei copaíba com lavanda, deu 14. Vou multiplicar o resultado disso, dessa proporção, a porcentagem que eu quero, que eu vou usar na minha fórmula lá. Então, eu vou usar 0,2, ou seja, quando eu divido 7 por 14, vai me dar meio, né? Então, a metade de 0,2 me dá 0,1%. Ou seja, neste caso, que as substâncias têm o mesmo fator de mistura, eu vou fazer metade de cada uma, né? Vamos olhar um outro exemplo aqui, que eu dei o nome aqui de control cap, né? Ou seja, um controle de queda de cabelo, alguma coisa para harmonizar couro cabeludo, que é uma coisa que está bastante em foco no momento, né? Muito, né? Então, a gente trouxe aqui para a sugestão o alecrim, que a gente já falou, que melhora a circulação, é tônico, enfim, tem ação antioxidante, tem controle de oleosidade, o óleo essencial de copaíba, que é bom antisséptico e fungo, vamos lembrar aqui, né, as dermatites seborreicas, aí a caspa, tem um funguinho chato ali da gente lidar com ele,
E estou trazendo óleo essencial de gerânio por conta desses controles hormonais que podem, em desarmonia, gerar, né, numa presença maior de testosterona, gerar o DHT, que aí né, interfere com 5-alfa-redutase e produz mais gordura nesse couro cabeludo, que é o que a gente não quer, né, num caso de queda, num caso de desarranjo, seja ele qual for, do couro cabeludo, né? Então, vamos olhar os fatores de mistura de cada um, né? A gente tem o alecrim com 4, a copaíba com 7 e o gerânio com 4. Quando a gente soma esses óleos, né, a soma do fator de mistura dá 15, e a gente faz a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Então, eu vou achar o coeficiente de participação para o alecrim, para o copaíba e para o gerânio, né? Ou seja, se eu vou usar na minha fórmula 1% da sinergia desses 3 óleos, 0,27% vai ser de alecrim, 0,46% vai ser de copaíba e 0,27% de gerânio, né? Por que isso? Porque isso vai me resultar um aroma bom, né? E aí a coisa começa a ficar bem mais legal. Porque não adianta eu só pensar na propriedade, eu tenho que agradar no olfato também. Tá bom? E era isso que eu trouxe para a gente conversar hoje, né? Vou abrir aqui o espaço para a gente poder... Nossa, travou aqui para mim. Abrir aí para quem quiser fazer perguntas ou colocar suas experiências, a gente está aberto para isso. Lembrando aí o recado do Glauber, que quem quiser receber o certificado, por favor, deixa um okzinho aqui no chat, por gentileza, tá bom? Algum questionamento, Estou deixando também meu contato de Instagram, né, e meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou quiser receber a apresentação, mando com o maior prazer, tá bom? Nenhuma dúvida? Oi, Eliane, eu sou a Oi, Fabiana, da tudo bem? Dr. Clean. Eu acho que eu conheci você no É. stand lá da FCE, não é? Que a gente se conheceu, da Rosa Corém, não foi? Ah, foi mesmo, agora na Você é FCE uma que professora que eu estava atrás de estudo, você falou que conhecia um pessoal foi, dos... foi sim, E a foi gente sim, está lá no Fabiana. grupo, a gente está lá no grupo. Que Então, legal, Fabiana. muito legal. Eu quero muito te agradecer, de verdade, porque achei fantástico. Eu nunca tinha visto um estudo com esse conhecimento de fator de mistura e essa fórmula para você poder fazer aí o blend. E eu agradeço demais, porque, na verdade, vai me ajudar muito num projeto que eu estou trabalhando, porque tem a ver com couro cabeludo e regeneração de pele. Então, assim, foi um presente a tua aula para mim. Ah, Que legal, obrigada. Fabiana. Fico feliz, né? Eu digo que a sensação de utilidade é uma coisa muito importante na vida da gente, né, Fabiana? Quando a gente sente que alguma coisa que a gente fez pode trazer um benefício a alguma coisa, isso é muito rico, não só Muito. para quem recebe o benefício, mas para quem também compartilha. Então, eu te agradeço aí a tua colocação, vou dormir feliz hoje, tá bom? Ai, que legal. E já vou me grudar com você, porque eu sei que estou vendo que você manja muito. Aí depois a gente vai trocando. Depois, o teu WhatsApp eu acho que eu tenho, porque você está naquele grupo, né? Eu estou lá naquele grupo das Então, meninas, né? Das das meninas lá da meninas, Rosa, das Lulu. das Ah, Lulus, é. estamos sim. Ai, mas Legal. brigadão, adorei, adorei, adorei. Que bom, fico muito Professora, feliz, Fabiana. Quem está é, falando? é a Miriam, É a Miriam. Oi, Miriam. Miriam de Goiânia. sou de Goiânia, e Miriam de grudando Goiânia. agora na senhora. A Miriam é Ele, fono. A Miriam é mais uma vez, fonoaudióloga, né? tô. Eli, eu quero te parabenizar pela aula, é incrível a forma como você passa o seu conhecimento e de uma forma tão simples e tão verdadeira e resgata a gente sobre essa questão do cuidado, né, com a natureza, cuidado com o nosso corpo, né? Então, cada vez que eu te ouço, eu fico apaixonada, porque você realmente é uma profissional incrível. E eu tenho uma dúvida.
Com relação a crianças, qual que é a idade permitida para crianças? Ou com esses cosméticos que a senhora trabalha, já pode ser utilizado nas crianças? Então, Miriam, criança, assim, né? A gente tem várias faixas etárias, né? Até 6 meses, até 2 anos, até 6 anos. Alguns óleos essenciais eu só posso usar a partir dos 12 anos. Entendi. Alguns óleos essenciais a partir dos 6 meses, né? Uhum. De pequeno, criança pequena, a recomendação, pequeno que eu quero dizer, sabe? Tipo bebezinho mesmo, pequenininho, Sim. Aham. que eu escuto muitas mães, né? E a gente sabe, quem teve filhos sabe, não é fácil essa etapa aí quando as crianças são pequenininhas, e às vezes os adultos querem a toda prova pôr as crianças para dormir, assim, sabe? E às Sim. vezes se transgride algumas questões que a gente não adianta colocar 1 litro de óleo essencial de lavanda que uma criança não vai parar de chorar, né? Tem muitos fatores que levam uma criança ao choro, vamos pensar assim, né? Então, assim, no ambiente, você pode estar colocando, sabe, na casa, por exemplo, a Um camomila, difusor? um difusorzinho, mas não passar na criança, né? Sim. A criança tem uma estrutura de barreira cutânea muito indefesa, sabe? Assim, Uhum. ela só vai estabilizar mesmo, mais parecida com a pele de um adulto, aos 2 anos. Então, tem que Hum. tomar cuidado, sabe? Por exemplo, o óleo essencial de tangerina é um óleo que para o ambiente fica super bem, não só com criança, viu, Miriam, mas com convalescentes de cirurgia, idosos, pessoas mais sensíveis e que tenham muita facilidade de oscilação fisiológica, né? Uhum. Como pressão, como, enfim, que nem uma pessoa recém saiu da cirurgia, que você precisa ter uma delicadeza para lidar com aquela pessoa. Olha, eu diria que tangerina, um óleo suave para você ter em ambiente, a lavanda, desde que não seja muito, porque ela é sonífera, né? Ela traz uma certa baixa, sabe? Por exemplo, Uhum. a gente sabe, eu não sou pediatra, nada disso, mas a gente sabe do número alto de crianças que morrem dormindo sem respirar, Sim. de parada. Então, imagina se é uma mãe maluca que tacou, ainda encheu de lavanda lá, você entendeu? Você faz baixar muito a taxa metabólica. Então, às vezes o que a criança quer só é sentir o cheiro da mãe. Sim. Esse é o melhor óleo essencial para uma criança, é o cheiro da mãe, é a Sim. voz da mãe, né? Você é a nossa doutora aqui do som, da fala, a criança identifica, né, a voz da mãe, o cheiro da mãe. Então, hoje em dia a gente precisa... Eu estava numa reunião outro dia de trabalho, e a mãe estava em home office e a criança pequena, assim, tipo, circundando ali, e eu vi que a mãe estava preocupada, sabe? Tipo, comigo, não com a Uhum. criança. Eu falei para ela, relaxa, não me incomoda em nada, pode deixar o guri entrar, sair, falar o que ele quiser, não me incomoda. Porque às vezes a gente se incomoda porque se envergonha com os outros, às vezes a criança só quer chorar, deixa ela chorar um pouco, então não adianta encher ela de lavanda, sabe? Né? Uhum. Porque a gente precisa ter esse bom senso, né? Os eucaliptos são óleos que a gente precisa tomar cuidado. Muita gente põe o eucalipto porque é bom para as vias aéreas, mas para criança abaixo de 6 anos é bem complicado. Existe um tipo de eucalipto que é o staigeriana, que é um eucalipto mais ameno, mas mesmo assim não é para botar lá no nariz da criança, sabe? Assim, tem umas coisas que gestante, criança, idoso, né? Como eu falei, paciente pós-cirúrgico, meu, na dúvida nem faz, sabe? Tipo, Entendi. eu acho que a gente tem que ser cauteloso com essas coisas assim, Miriam. Gratidão aí por estar aqui, gratidão Eu sei que você faz um trabalho muito interessante de resgate aí das pessoas, né? Na questão da palavra, da voz e tal. E os olhos podem, né, ajudar bastante. Você deve ter bastante história depois para contar, para escrever para as pessoas, assim, sobre como
essa terapia de reabilitação pode ser melhor conduzida com a presença, por exemplo, de algum produto que possa fazer massagem ou que possa trazer um Sim, relaxamento, né? Para um restabelecimento mais legal. Que bom. sim. Gratidão pela resposta. Boa Obrigada, noite. obrigada eu. Boa Eli, noite. boa noite. É a Boa Átila noite. Priscila aqui Ô, falando. querida, tudo bom? Ah, Bom te quero ver só, aqui. eu quero só te agradecer e dizer que eu me sinto tão honrada de ser sua aluna há tantos anos, né? Tem algumas alunas minhas aqui também, a Alessandra Roba, a Mari, que são minhas alunas da Matrix Aromática, e eu falei assim, gente, vai ter aula da Eliane Dornelas, que é a mulher que inventou essa história toda aqui, né? Que criou. Então, é uma honra muito grande ter iniciado, né, o meu estudo com aromaterapia lá em 2006 com você, né? Já há tantos anos atrás. E toda vez que eu tenho a oportunidade de assistir uma aula sua, é impressionante como preenche. Não importa se são 10, 15 minutos, 1 hora, 2 dias, vai preencher. A informação que você traz é muito rica de ser, é rica de natureza, é rica de terra, sabe? É aquela coisa que faz você pensar. E eu fico muito feliz quando eu assisto a sua aula, porque eu descobri que eu acho que eu meio que te imito dando aula. E isso é maravilhoso, porque eu falo, cara, se eu estou seguindo essa linha de fazer as minhas alunas pensarem, de, né, trazer essa linha de raciocínio do por que usar isso ou aquilo. Então, vamos colocar a cabeça para pensar. Foi um presente para mim assistir a sua aula e perceber o quanto da sua fala virou a minha fala, sabe? E eu fiquei, assim, feliz porque significa que eu aprendi. Estou aprendendo, mas em todos esses anos estudando com você, fixou essa coisa de ajudar as pessoas a pensar. Se você conseguir entender como é que funciona a fisiologia, você cria o cosmético, você cria a cura, você cria o bem-estar da sua família. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as pessoas quando eu falo sobre aromaterapia. Então, assim, que honra, né? O seu nome já está escrito nos livros de história do futuro, né? E eu já tenho a honra de falar, gente, eu aprendi aromaterapia com Eliane Dornelas, né? Então, só isso que eu queria dizer, assim, o quanto para mim é maravilhoso receber de você e o quanto eu me sinto honrada de ser sua aluna. Gratidão. Obrigada, Pri. E você foi minha aluna de cosmetologia antes, né? Então, obrigada por estar aqui, obrigada de fazer o trabalho lindo que você faz, de ajudar as pessoas se perceberem bonitas, né? Se sentirem bem, é isso daí. Precisamos exercer os nossos talentos, né? Botar eles para funcionar, porque, né? Faz bem para a gente, antes de tudo, faz bem para a gente. Valeu, Gratidão. fiquei feliz de te ver aqui. E aí, Professora, pessoas? Fala, é a professorinha, olá, Paula. da Paula, da turma de terça e quinta, da Faz uns aluna que anos. sentava na primeira fila, a turma dos nerds. É que essa aula é muito boa, por isso, entendeu? Tudo o que elas falaram aqui é real, é muito verdade. Eu até olhei no relógio, a hora que você falou acabou, eu falei, ué, mas foi só meia hora? Não, já tinha passado 1 hora, mas poderia ficar muito mais tempo. Eu fiz cosmeto e as nossas aulas eram sempre muito boas e eu sempre, bom, como uma farmacêutica que não gosta de medicamentos, falava isso para você, né? Eu sempre procurei as áreas mais naturais e há 1 ano que eu estou trabalhando com os óleos essenciais e eu realmente, assim, me encontrei. Ainda não é o que me sustenta, mas eu ouvindo você falar assim, é exatamente o que eu penso. E o que a Aquila falou agora, né? Da gente pensar e não pegar só o que está ali escritinho, porque as pessoas têm muita preguiça de parar para pensar, né? Então, é tudo, tem protocolo disso, protocolo pronto, vamos tirar disso, né? Receitinha, Paula, É mais fácil, claro que é mais fácil, seria ótimo se tivesse tudo pronto para todo mundo,
mas cada Sim. organismo responde de uma forma também, cada pessoa tem o seu fundo emocional ou não, enfim. Então, é uma coisa que eu tenho estudado bastante, e essa sua aula foi um presente para me lembrar a saudade que eu tava de ter aula com você. Mas eu tenho duas dúvidas, na verdade. Vamos Quando lá. você, duas ou três, talvez. Quando você falou sobre o CBD, o Copaíba, né, ser um Uhum. CBD-like, na verdade, a gente pode colocar isso não só na parte cosmética, mas na parte, em todas as áreas do uso da Sim, Copaíba, certo? sim, Tá, sim, sim. era essa uma dúvida. A outra é até anotei aqui, no Control Cap que você deu a dica ali, eu poderia acrescentar um lavanda, por exemplo? Ou não faria tanto sentido para Eu você? acho que você poderia, por exemplo, colocar a lavanda e talvez tirar o alecrim, se você tivesse mais lesões, por exemplo, sabe? Tipo dermatite Tá, com feridinhas. Aí eu acho que tem a ver a copaíba com a lavanda, e aí talvez um pouco do gerânio. Mas se o que eu quero é estímulo, se o que eu quero sim. é que aquele couro cabeludo, né? E É, funciona, porque eu fiz já em é, mim e funcionou super. que aumente taxa metabólica, tal. Aí o alecrim faz essa bagunça, né? Esse agito e bota aquela região para ser ativada, né? Tá. Eu Eu acho que tive sim. 2 Covids e depois do segundo eu percebi uma queda de cabelo muito maior. E aí eu já tava, né, com os olhos, então eu fiz uma misturinha aqui. Só que eu coloquei hortelã-pimenta, Também. alecrim, mas aí depois de um tempo usando, eu não sei se foi impressão, e aí eu até era a última dúvida que eu tinha, se existe algum estudo, alguma coisa que fale sobre talvez uma dor de cabeça com o uso, porque eu usava em toda lavagem, né, de cabelo, e pingava botava shampoo na mão e pingava, eu fiz uma misturinha, então eu pingava 1 ou 2 gotinhas e passava da mistura já pronta, e eu senti depois de um tempo usando que eu tava com um pouco de dor de cabeça nos dias que eu lavava o cabelo, então eu parei de usar e eu senti que melhorou, mas E não sei se seria só por às isso. vezes, Paula, tá com concentração alta, então às vezes o melhor seria Pode ser. pinga no shampoo, porque quando Tá, você começa, né, são óleos que tem mentol, tem cânfora, tanto a hortelã, você tá duplicando ali um potencial, né? Tanto a hortelã quanto o alecrim são rubifacientes, estimulam a circulação. Então, dependendo, por exemplo, tem um monte de gente com as enxaquecas da vida, tal, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você melhora uma questão e, né, é aquela história que a gente falou da dosagem. Então, é muito da sensibilidade também de cada um, Paulo. Às vezes a água é muito quente, sabe? Aí são vários fatores vários fatores. que a gente tem que levar em consideração. Eu prefiro não colocar óleo essencial puro na mão, sabe? Porque você pode errar, cair a mais. E aí, uma gota a mais, às vezes, representa 50% a mais daquela dosagem, né? Tá. Então, eu sou meia chata com isso. Quando eu faço uma cirurgia, alguma coisa que aquela pessoa vai usar, às vezes eu faço num vidrinho com aquele conta-gota pequenininho, e aí a pessoa já aplica a mistura, já, sabe, é uma gotinha mesmo, porque as pessoas têm tendência a falar, mas a pessoa falou para eu pôr uma gota. Vou pôr duas. Pô, É duas muito é pouco. 50% a mais, entendeu? Então, eu acho que tem que tomar cuidado. E legal que você prestou atenção e falou, bom, para mim chega, né? Uhum. Eu amo óleo essencial, mas tem épocas que eu fico 3, 4, 5, 6 meses sem usar. Eu não preciso. Então, não pode virar vício, né? Sabe, assim, tudo eu acho que tem que ter esse bom senso de quanto, e dosagem é fundamental. Eu acho que a gente está muito over em tudo, sabe, assim, não é só em aroma, é tudo muito, assim, tudo muito rápido, tudo muito, 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 muito. Aí chega uma hora, a pessoa está surtada, né? Porque é tudo overdose. Então, eu acho que a gente está no momento de precisar. Eu até refleti, falei, não, acho que eu estou ficando velha, acho que é por isso, eu estou falando isso para os outros, mas não é muito estímulo o tempo inteiro, seja visual, auditivo, sabe? Tem gente que fica com o microfone o dia inteiro, respondendo o WhatsApp, cheirando, não sei o quê, sabe assim? O cérebro surta. Chega uma hora que ele e aí ele provoca, às vezes, uma dor para dizer, menos, Paula.
Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, viu? Nada, querida, muito bom te ver aqui. Também gostei muito. Eliane? Olá, Oi, Patrícia? Oi, é Não, Maria Maria Júlia. Júlia. Eu sou formada em farmácia e estou fazendo um MBA em cosmetologia. E eu tenho uma dúvida. O meu cachorro, ele está sofrendo com dermatite faz muito tempo. E ele já tomou medicações via oral, tipo medicações itraconazol, prednisona, Uhum. e a dermatite dele não cessa. E eu fiquei pensando já faz um tempo de usar óleo essencial para tentar dar uma controlada, mas eu queria saber quais que eu poderia usar nele, que eu estava pensando em usar só de melaleuca, mas hoje eu vi que dá para usar alguns outros juntos. Eu acho que, assim, tem muita lesão, Maria Júlia? Não, ele tem muita coceira e dá umas Coceira, casquinhas. coceira, bom, lavanda é uma coisa boa, mas volto a dizer, dosagem, tá? Aham. Cachorrinhos, primeiro que eles se lambem e, enfim, eles têm um olfato muito sensível. Às vezes, Maria Júlia, o caminho usando as plantas com fitoterápicos, extratos, outras formas, que você não tenha tanto estímulo olfativo, pode ser um caminho. Uhum. Sabe? Tipo, dá para fazer, como o cachorro não fica, né, com as coisas, um sprayzinho, sabe? Alguma coisa. Eu estou deixando meu e-mail e qualquer coisa, manda um oi para mim, Maria Júlia. Mando sim. Tem algumas, hoje você tem alguns fitoterápicos para cosmético mesmo, que pode usar em pet e tal, tipo aloe vera combinado, sabe? Como é que chama aquilo? Portulaca, tem um monte de coisas que combinadas melhoram muito essa questão do prurido. E talvez não Eliane, tenha o se eu aroma puder, tão forte. se eu puder interromper um pouquinho, eu tenho uma linha, uma experiência muito nessa área de dermatite, a aveia coloidal. Também, aveia, Eu acho que pode ajudar muito. Então, todas essas coisas, eu acho que em pets, principalmente, que o olfato é muito sensível, eu usaria primeiro esse caminho dos fitoterápicos, que eu acho que incomoda menos eles, né? Uhum. Tudo que tem mucilagem, né? Então, a aveia, a aloe, a portulaca, que eu falei, aquela alteia, que é uma da família das... Nossa, esqueci o nome da família agora. Mas, enfim, plantas que são dermocalmantes, que trazem essa acalmia primeiro, né? E aí eu acho que o óleo essencial, porque eu estou imaginando que é uma área grande, né, Maria Júlia? Sabe? Ele é grande, ele é cachorro de porte grande, daí a área pega bastante assim no peito e Aí, nas juntas. percebe? Você vai colocar aroma bem no peito, onde ele inala, aí eu acho que ele pode ficar incomodado. Aí talvez seria melhor, tipo spray, sabe? Tentar Sei. pensar alguma coisa com spray, que pode ter lá uma dosagem bem pequenininha de uma lavanda. Mas Uhum. não pensar no óleo essencial. Aí o caminho da aveia coloidal, como a Fabiana falou, ou como essas outras plantas que eu comentei, eu acho que vai te trazer. Eu tenho uma literatura legal de um produto que é um blend botânico, depois manda um oizinho para mim, eu te mando lá, é o Biocalmin. Ele é Tá botânico, bom, eu vou. tá? Assim que terminar, eu mando um e-mail para você, então. Combinado. Ou chama lá no Instagram, sei lá, o que for mais fácil para você, tá Tá bom? bom. Obrigada, viu? Imagina, querida. Como é que chama o cachorro? É Thor, ele é um pastor Bom, alemão. oh, meu Deus. Que ele se recupere logo. Obrigada. Eliane, boa noite. Boa noite. Tudo É a bem? Patrícia agora. Tudo bem, Patrícia? Eu vim aqui, né? Boa noite para todos aí. Eu sou a Patrícia, né? Vou me apresentar. Eu sou consultora, né, de carreiras da faculdade de EPG. Estou aqui hoje para apresentar a nossa faculdade, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de nos conhecer.
A faculdade EPG, né, ela está aí no mercado há 15 anos, né, com sede aqui em Goiânia, na Avenida T63, setor Nova Suíça. Nós temos polos também, né, em Brasília, Uberaba, Belo Horizonte, Manaus, Ribeirão Preto e São Paulo. E nós estamos, né, com a graduação em Estética e Cosmética e cursos de pós-graduação voltado para a área do cosmético, né, como a pós em PIE, em cosméticos, né, onde quem está ministrando é a professora Eliane, né, Dornelles, e eu quero fazer um convite, né, a todos para estarem entrando nas nossas redes sociais, né, e no site, @faculdadeepg, né, para conhecerem os nossos cursos, acompanharem as nossas palestras e eventos. E eu quero agradecer aí, né, a participação de todos, né, que tenham uma ótima noite. Obrigada, Patrícia. O IEPG é muito querido, né? Quando o IEPG abriu, acho que eu fui uma das primeiras professoras aí da aula lá, e é sempre muito bom estar em Goiânia, uma turma muito querida, um polo cosmético importantíssimo também. E como a Patrícia falou, tem um monte de curso aí na área de farmácia, saúde, o IEPG é bem especializado nisso. São bem-vindos sempre. Quiser assistir uma aula, pode, né, Patrícia? Pode sim. Então, todos convidados. Eu convido, eu falo, vai lá assistir que é legal, vamos lá presencial que a gente se conhece de perto, é isso daí? É isso aí. Obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço. Boa noite. Mais alguém? Pessoas queridas? Não? Podemos nos despedir? Fiquem de olho, né? A gente está com algumas programações de alguns cursos livres no IEPG. Eu coordeno a parte de cosmetologia, então tudo que está relacionado a isso, a gente está com alguns planos, tem a pós, normal, mas tem alguns cursos aí que a gente está pensando, maquiagem, enfim. E aí estamos abertos também a sugestões, tá bom, gente? Vamos fazer acontecer aquilo que é, né, bom para nós. Assim, como necessidade profissional de aprendizado, estamos abertos a sugestões. Como disse a Patrícia, muito agradecidos, né, da presença de todos vocês. Estou deixando aqui meu Instagram, que é o _Dornelas. No LinkedIn eu estou como Eliane Dornelas. Esse é o meu e-mail, o marketing, né, mktfison@net.br. E para quem é da área de cosmético, em cosméticos estaremos lá. Eu vou estar no stand H98, são todos bem-vindos. Se gostam de ingredientes naturais e soluções aí para bem-estar e saúde, né, vão lá que vão ter coisinhas legais para a gente poder estar apresentando de novidade. Tá certo. Muito obrigada, Eliane. Vou lá te visitar. Eliane, muito obrigada. Beijo, Gostei muito beijo. da aula. Obrigada. Deixa eu só aproveitar que a Patrícia Áquila está aqui. Áquila, a gente vai fazer um encontro, São Paulo. Depois, dá uma olhada lá nos grupos. Vamos se encontrar, estamos com saudade de todo mundo de pertinho. Tá bom? Não sei se ela está aqui ainda. Gente, Acho que ela já saiu. já saiu. Beijos grandes em todos vocês. Muito Beijo, Eliane. Obrigada. Até breve. Até breve. Beijo. Tchau, tchau.